Eu não consigo me libertar dos meus pensamentos negativos. Bom, eu sei que muitas pessoas sofrem disso. Verdadeiramente não conseguem se libertar dos malditos pensamentos negativos. Isso é um problemaço, mas o lado bom e a notícia boa é que tem como resolver. E eu vou te passar a fórmula nesse breve podcast. Acredito que vai ser breve, mas vamos lá. Primeiramente, você precisa entender uma coisa. Sempre haverá problemas quando a energia não é bem gerenciada. E por quê? Porque todos os recursos na face da Terra são limitados. Perfeito? É por isso que os recursos requerem gestão. Certo? Seu dinheiro é limitado. Comece a gastar o tempo todo para você ver o que vai acontecer. Ele vai acabar. Sua energia é limitada. Você não pode passar o dia inteiro correndo. Certo? Bom, acho que eu não preciso de mais exemplos, né? Mas a sua energia psíquica também é limitada. Você não pode passar o dia inteiro pensando. Certo? Então, a partir do momento que você entende que os recursos eles são limitados e que a energia possui um limite, você começa a entender também que este recurso, chamado energia psíquica, de qual todo pensamento e emoção são feitas, você certamente começa a perceber que na limitação desses recursos é necessária uma gestão. Certo? Então, o grande problema é que as pessoas elas não conseguem fazer a gestão dessa energia psíquica e geralmente acabam gastando muita energia psíquica e, pior, acabam gastando muita energia psíquica com aquilo que não deveriam pensar. E aí você tem dois problemas. O primeiro é o esgotamento da energia psíquica pelo gasto de energia psíquica inútil. É a falência da energia psíquica. O que é um problemaço. Por quê? Porque isso vai gerar uma falência na energia vital. Lembrando que energia psíquica ela é apenas uma fração da energia vital. Por quê? Porque o cérebro vai consumir uma fração da energia vital, na qual esta é a energia psíquica. Então, a energia psíquica, como bem definiu Freud, é oriunda do próprio corpo, ou seja, da energia vital. Perfeito? Então, a energia vital é a fonte. A partir do momento que você gera desgaste da energia psíquica, você tem um desgaste da energia vital, já que seu cérebro não pode ficar sem energia. E ele é um consumidor de energia bem pesado, tá? Ele é um consumidor de energia formidável, tá bom? Então, acontece que, à medida que você vai gastando energia psíquica inutilmente, mais energia vital vai sendo utilizada para repor a energia psíquica gasta inutilmente. Você experimenta um esgotamento. Acontece que quando você começa a gerir a energia psíquica, você evita o gasto inútil. Evitando o gasto inútil,
você, logicamente, evita o esgotamento da energia psíquica e, por tabela, evita o esgotamento da energia vital. Só que, ainda sim, você pode ter pensamentos negativos, se você deslocar energia psíquica para esses tipos de pensamento. Agora, quando você muda a canalização da energia psíquica para pensamentos melhores, isso muda. Mas o ponto aqui é que você pode vencer por meio de uma estratégia que é tão boa quanto a estratégia de canalizar para pensamentos bons, que provavelmente já é a estratégia que você conhece. Ou seja, ficar pensando em coisas boas. Legal. Só que isso também gera consumo de energia psíquica, e o gasto de energia psíquica também é uma perturbação, certo? O esgotamento dela também é uma perturbação. Então, qual é a grande sacada aqui? É você gerir a energia psíquica no sentido de economizá-la. Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso cortando o fluxo de energia psíquica para os pensamentos. Mas, Eric, é impossível não pensar. Não, é impossível para você. É impossível para você. Porque a grande verdade é que, na verdade, você não deixa de pensar totalmente, mas você descansa a mente a partir do momento que você direciona a sua atenção para um estímulo específico. A partir do momento que você direciona a sua atenção para o teu pé que se firma no solo, a partir do momento que você direciona a sua atenção para algo a qual você está tocando, a partir do momento que você direciona a atenção para o vento que bate no rosto, você está, nesse exato momento, sendo um receptor de estímulos externos. E, quando você está na qualidade de receptor, você não pode ser um emissor. O que é um emissor? Um emissor, ele é um produtor. Ele está gerando, ele está em modo de trabalho, enquanto o receptor está em modo de descanso. O emissor, ele está produzindo pensamento e ele está sentindo por quê? Porque ele está produzindo pensamento e o pensamento é um estímulo para a estrutura emocional, certo? Quando você é um receptor, você está apenas recebendo e esta recepção ela acaba sendo percebida pela consciência e a consciência se esgota nela, não tendo espaço para a formação de pensamentos. A sua atenção, ela determina o que será produzido. Por quê? Porque a atenção é pura e simplesmente a canalização da energia psíquica. Então, quando eu estou atendendo aos estímulos que eu recebo, eu estou impedindo de que a minha atenção se volte para pensamentos de baixa qualidade que me incomodam e que transformam a minha energia emocional num sentido negativo. Mas, quando eu não tenho controle da minha energia psíquica, eu tenho um problema. E isso se dá, e você pode perceber isso facilmente, quando você tende a divagar demais. Quando você tende a pensar em um montão de coisas sem relação nenhum, e elas vêm e vêm e vêm, e você está pensando o tempo todo e nunca para de pensar. Vem pensamentos atrás de pensamentos, certo? Você não tem o controle da sua energia psíquica e por isso você divaga, porque se você tivesse o controle, você a canalizaria para um ponto e não divagaria. Utilizava ela sob demanda. E o que eu quero falar, e o que eu estou dizendo com utilização de energia psíquica sob demanda? É quando você pensa no que você quer pensar. E é aí que está o cerne do autodomínio e do domínio próprio. Porém, isso precisa ser treinado. E como é que você treina? Você treina assumindo o controle da energia psíquica e você assume o controle da energia psíquica
a partir do momento em que você é capaz de direcioná-la para um ponto específico e mantê-la lá, certo? Então, quando eu estou prestando atenção no vento que bate no meu rosto, eu estou recebendo esse estímulo e estou processando esse estímulo. A minha energia psíquica não está sendo transformada em pensamentos. A minha energia psíquica apenas está direcionada. Você está entendendo? Quando a energia psíquica ela é transformada, ela é consumida. Quando ela é direcionada, ela é apenas direcionada. Então, quando eu estou direcionando a minha energia psíquica para um estímulo, eu estou a poupando. Estou deixando de consumi-la. E estou deixando de consumi-la de modo inútil e que estou deixando também por tabela, já que eu não estou direcionando energia psíquica para pensamentos negativos, também não estou produzindo emoções negativas. O que desgastaria mais a minha energia psíquica. Por quê? Porque elas iam... Isso é um fenômeno que eu chamo de empilhamento. É quando você tem emoções negativas sequenciais e elas acabam empilhando, gerando um desgaste, já que você vai começar a experienciar preocupação ou tristeza, certo? Isso acaba gerando um desgaste na estrutura psicológica. E, logicamente, você tem sensações que certamente você não quer ter. Então, o caminho para o controle da energia psíquica é você ser capaz de alternar entre receptor e emissor, esses dois perfis, no momento em que você desejar. Quando você precisar usar as suas funções executivas, quando você precisar utilizar essas funções cognitivas, como o pensamento, por exemplo, você usa. Mas quando ver que já utilizou o que deveria utilizar, então você poupa. Como você vai poupar? Entrando no perfil do receptor. O que é o perfil do receptor? Você lembra? Perfil do receptor é quando você está focado nos estímulos externos. É quando você ouve claramente o pássaro que canta lá fora. É quando você sente o seu pé se firmando no solo. É quando você percebe que as suas pernas elas estão se movendo para que você possa estar caminhando. Você está percebendo isso, você está percebendo o seu pulmão que infla a partir do momento que você puxa o ar. Você está recebendo, você está no estado de recepção como receptor. E neste estado você está poupando energia psíquica, não gastando-a inutilmente. Lembrando, quando você está utilizando a sua cognição para produzir uma determinada coisa, o nome desse pensamento é pensamento produtivo, é quando você está pensando para produzir algo no mundo. Quando você, por exemplo, quer escrever uma poesia, você está pensando com pensamento produtivo para criar aquela arte. Quando você quer fazer até mesmo um feijão, você está pensando, entende? Executivamente, produtivamente, para criar aquele feijão. Certo? Para realizar aquele feijão. Então, esse pensamento produtivo é um gasto de energia psíquica útil. Por quê? Porque você precisa concluir aquela tarefa. Então você está investindo energia psíquica na tarefa que você precisa concluir. Agora você não precisa devagar. Agora você não precisa pensar em 1 milhão de coisas que você não necessitaria estar pensando nesse exato momento. Porque essa divagação consome a tua energia psíquica. E você vai caminhando rumo ao esgotamento. Certo? E não só o esgotamento. É que isso vai gerar também um esgotamento lá na frente, mas você está produzindo emoções negativas que derivam desses pensamentos ruins. Então a grande verdade é que o gasto de energia inútil, ele é muito inútil. Porque por um lado, você está... Olha só, vamos investigar e vamos aprofundar um pouco mais nisso.
que você consiga entender isso muito bem. Primeiramente, você está aplicando o fenômeno, tá? A partir do momento que você está pensando inutilmente, você está gastando a sua energia inutilmente, você está pensando negativamente, você está empilhando pensamentos negativos. O que vai acontecer com o empilhamento de pensamentos negativos? Ou seja, pensamentos negativos em sequência. Você vai começar a estressar o teu mecanismo emocional. Por quê? Porque você vai começar a intensificar a produção de sentimentos negativos. Vai acontecer que você educa o seu cérebro a pensar mais negativamente, evoluindo o teu viés de negatividade e sendo uma pessoa cada vez mais pessimista, certo? Por quê? Porque nós somos aquilo que nós repetimos. É uma lei natural, não é? Toca violão todo dia, você vai ser uma pessoa muito boa no violão, não é? Joga futebol todo dia, você vai ser uma pessoa que vai desenvolver habilidades no futebol. Pode não chegar a ser o Neymar, mas vai desenvolver habilidade. Certo? Então nós somos aquilo que nós fazemos todos os dias, já dizia o mestre Aristóteles. Então a repetição, ela vai gerar padrões, que Aristóteles vai chamar de hábitos, e que é conhecido como hábito até hoje. Então a grande verdade é que o padrão que você vai gerar é o padrão da negatividade. E adivinha onde isso vai te levar? Pro buraco, certamente. Então, quando você começa a treinar a tua energia psíquica para ser direcionada para uma meta que não é a meta, que culmina no seu gasto inútil, o que você está fazendo? Você está acabando com a criação desse padrão, que tanto te arrasa e te fere. E reduz a tua eficiência. Certo? Uma pessoa pessimista, uma pessoa que se estressa facilmente, uma pessoa que passa muito tempo do dia triste ou com uma ansiedade muito intensa, o que está acontecendo? Ela está fazendo um mau uso da sua energia psíquica, gastando essa energia psíquica de modo inútil. Então, quando você faz esse gerenciamento, você está fazendo isso. E, por outro lado, o que você está fazendo? Você está parando também de fazer o empilhamento emocional. Você tem um empilhamento de pensamentos negativos que aumentam o viés de negatividade e te tornam uma pessoa mais negativa. Por quê? Porque você aprende a apenas visar o lado negativo. Quando você pega a questão do empilhamento emocional, é 10 vezes pior. É 10 vezes pior. Por quê? O empilhamento emocional ele é reforçado pelo empilhamento de pensamentos negativos, certo? E esse empilhamento emocional, negativo, lógico, ele culmina até mesmo na própria depressão, dependendo da sua qualidade. Na verdade, você pode desenvolver um transtorno depressivo por causa desse empilhamento, se esse empilhamento ele for de tristeza, ou você pode desenvolver transtornos de ansiedade se esse empilhamento for de medo. Então, quando você se preocupa muito com as coisas e recorrentemente, acontece que você pode ir criando, dependendo da sua incapacidade de usar a sua energia psíquica. Se você começar a investir muita energia psíquica em preocupação, certamente você vai desenvolver um transtorno de ansiedade. Isso é lei. Podemos chamar de leis psicológicas. O investimento da sua energia psíquica em um certo ponto intensifica o ponto. O investimento da sua energia psíquica no negativo expande o negativo. O investimento da sua energia psíquica no positivo expande o positivo. O que é uma pessoa otimista? Uma pessoa otimista é uma pessoa que está investindo energia psíquica no viés de positividade, o que é um outro viés. Um viés onde a pessoa ela tende a enxergar as coisas de uma maneira mais construtiva.
É aquele cara que ele tem uma situação péssima na vida dele e ele diz, bom, pelo menos isso vai me trazer um aprendizado. Não é? Então, ele não focou na qualidade da experiência dele que foi ruim, mas ele focou no benefício da experiência ruim, que sempre tem. Então, o que faz uma pessoa canalizar a energia psíquica para o lado positivo de uma situação negativa e o que faz uma pessoa muitas vezes canalizar a energia psíquica para o lado negativo de uma situação positiva? O que faz isso aí acontecer? Logicamente é a incapacidade de canalização, certo? Então, o que você precisa fazer é adquirir o controle da sua energia psíquica. E você faz isso treinando a sua capacidade de entrar no perfil de receptor, já que você é mais emissor o tempo todo. Né? Uma pessoa que está produzindo pensamentos recorrentemente, ela é extremamente emissora. O problema é que isso é estressante, é gasto de energia psíquica inútil, lembra? Então, o gasto de energia psíquica útil é, na verdade, não se trata de um gasto, né? Porque, lógico, você vai gastar nas funções que necessitam ser concluídas, mas você vai economizar a partir do momento que você está no perfil receptor. Então, você gasta energia psíquica utilmente, tá? Direcionando para aquelas tarefas que são importantes e que precisam ser realizadas por você, mas no momento que você acaba com essas tarefas, você a economiza entrando no estado de recepção. O que é o estado de recepção? Preste atenção no momento presente, nos estímulos que estão sendo recebidos por você. Você sempre está sendo estimulado, tá? Se você está de pé, seu pé, na sola do seu pé tem um estímulo. Se você está caminhando, a passada, ela tem um estímulo. Se você está vivo, você está respirando, e se você está respirando, tem um estímulo. Então, foque na respiração, foque na passada, foque na pressão entre a sola dos seus pés e o solo. Perfeito? É que, na verdade, você tem várias formas de se pôr no estado receptivo. Você pode se pôr no estado receptivo à medida que você caminha. Você pode se pôr no estado receptivo à medida que você respira. Você pode se colocar no estado receptivo até mesmo no momento que você trabalha. Quando você sente, por exemplo, você está trabalhando no seu computador, você sente o seu dedo pressionar o mouse, você sente os sons que fazem as teclas do teclado, você sente vamos pensar em alguma outra coisa aqui. Você repara nas cores que estão na sua própria tela. Entende? Numa delas, não precisa reparar em todas, mas você repara numa delas, na paisagem que está no seu plano de fundo. Não é? Isso é o quê? É o treinamento da atenção. Você está no momento presente. Certo? E quando você, inclusive, o Eckhart Tolle vai escrever um livro inteiro para falar só disso. O nome do livro é O Poder do Agora. Muito louco, né? Para tu ver como isso é importante. Só que quando você está nesse momento presente, a sua mente, ela não está canalizando energia psíquica para o passado e para determinados eventos que você está projetando no futuro, porque o futuro não existe, ele só é projetado. E você projeta o futuro a partir do momento que você imagina o futuro. E isto é a essência da preocupação e da ansiedade. Entenda uma coisa, as pessoas com ansiedade, elas só pecam nisto, má gestão da imaginação. Podemos dizer, inclusive, que a ansiedade é a má gestão da imaginação. Por que a ansiedade é a má gestão da imaginação? Porque você antecipa os desastres, você antecipa os problemas, você antecipa as situações, sendo que estas situações não são reais, são antecipadas. O que vai levar um filósofo estoico romano chamado Sêneca dizer: as pessoas sofrem mais na imaginação do que na realidade. Ele vai dizer isso nas cartas
que ele direciona ao seu discípulo Lucílio. Então, é de fato isso. As pessoas sofrem mais na imaginação do que na realidade. A partir do momento que ela aprende a gerir o conteúdo de sua imaginação, ela muda completamente o seu estado emocional. Porque mais do que o pensamento, que isso o Augusto Cury vai definir como o pensamento dialético e o pensamento antidialético. Mas é porque eu estudei bastante a teoria multifocal. Mas quando você traz para um contexto mais simples, e foi uma das coisas que eu aprendi a fazer, né? Eu acho que você não precisa disso tudo, né? Pensamento dialético, indialético. Eu acho que o pensamento no comum e o pensamento imagético e a imaginação já traz o contexto firmado, né? O pensamento dialético na teoria multifocal seria a imaginação e o pensamento dialético seria o pensamento comum. Mas quando você tem uma má gestão desse pensamento por imagens, dessa imaginação, você acaba produzindo isso em larga escala. Ansiedade, certo? E, logicamente, você vai sofrer, porque isso agrega sofrimento. E o pior de tudo, você está sofrendo por uma coisa que não pertence à sua estrutura do real. É por isso que eu digo, e olha só que louco, já dizia o próprio Pierre Janot, quando ele vai escrever Les Obsessions et Psychasthenia, aonde ele vai definir exatamente a função do real. Ele vai falar sobre a função do real, né? E eu lembro que eu achei esse livro em francês no Internet Archive. Cara, eu achei esse livro em francês, o dele, Les Obsessions et Psychasthenia, onde ele vai introduzir a psicastenia, que traduzindo essa palavra psicastenia quer dizer fraqueza da mente. E ele vai definir duas coisas que cooperam para isso: a baixa tensão psicológica e a incapacidade de você estabelecer a função do real. O que seria a função do real? A função do real é prestar atenção na sua realidade, estar pautado na realidade, de fato estar na realidade. E a função do real, aí agora a gente conecta com o que a gente estava falando, a função do real ela é o estar no agora. Essa é a função do real. A partir do momento que eu estou no agora, engraçado que um outro filósofo francês chamado Louis Lavelle, ele vai dizer exatamente que a melhor forma de produzir filosofia e produzir conhecimento é ter o que ele chamou de presença total. E o que é a presença total? É você prestar atenção nos fenômenos que estão acontecendo no exato momento. Então, a partir do momento que você pensa nos fenômenos que estão acontecendo nesse exato momento, você começa a perceber o que está acontecendo na sua própria realidade. Olha só que fantástico. Então, quando você está imerso na sua realidade e observando a sua realidade, você está exatamente dentro da tua própria experiência, a experiência que é sua. Certo? E isto é a melhor coisa que você pode fazer para treinar a sua capacidade de gerenciar a sua energia psíquica, ou seja, aumentar isso que é a função do real. A tensão psicológica se dá por uma determinada força da mente. E, basicamente, traduzindo o que o Pierre Janot quer dizer com essa força da mente, é a capacidade de administração da energia psíquica. Então, a partir do momento que eu tenho um controle da minha energia psíquica, eu consigo canalizá-la para aqueles pontos que são os mais importantes e que, de fato, eles cooperam para a economia dessa energia psíquica e o gasto útil dela. Certo? Acredite, tá? Olha, acredite. Nesse podcast, você tem tudo que você precisa para sair daqui hoje e fazer um verdadeiro milagre na sua estrutura psicológica, tá? Acredite. Se você praticar isso todo santo dia, prestar atenção, e inclusive isso é o que também vai ser conhecido como mindfulness, tá?
Então, se você prestar atenção exatamente nos estímulos, se você estiver imerso na sua própria experiência, experiência que é sua, se você pegar e verdadeiramente começar a trabalhar essa sua capacidade de deslocar a energia psíquica para aquilo que é útil e economizar, não deslocando para o que é inútil, você vai ver que, nossa, você vai ter uma transformação formidável. Além de aumentar o seu bem-estar total. Total. O ganho de saúde mental que isso pode te trazer é imensurável. Certo? Então, a partir de hoje, comece a fazer isso e acredite, pode esquecer ansiedade e depressão. Isso nunca vai chegar. Se tu desenvolver isso, se tu aprender a canalizar a tua energia psíquica, é muito simples. Sempre que você tender a se preocupar, você irá canalizar você irá imergir na tua própria experiência. E não necessariamente vai ficar pensando numa série de coisas que aumentariam essa preocupação dentro de você. Então, você pensa no que você quer, na hora que você quer. E quando você não quer pensar, você não pensa. Isso é o controle da energia psíquica. Perfeito? Então, a partir de hoje, comece a treinar isso.